Olá, vamos seguir a continuação dos estudos dos ensinamentos sexuais das tigresas brancas. Seguindo da página 38, Madame Lin passou um bom tempo explicando muitas das palavras e expressões usadas em seu livro, que eu não conseguia entender, especialmente as que diziam respeito às poções. Toda uma seção do livro mencionava mais de 300 poções para tudo, de indisposições e doenças sexuais afrodisíacas, poções para aprimorar as glândulas sexuais, poções para aborto, poções para atrair o amor, poções para induzir o transe e os estados espirituais, poções para produzir as capacidades paranormais e assim por diante. Sem sua ajuda, eu jamais teria compreendido algumas dessas poções. Ela fazia questão de repetir muitas vezes o que eu poderia e o que não poderia revelar no livro que escreveria. Madame Lin havia sofrido a perseguição e fora ridicularizada quando os adeptos de Mão invadiram Shantung. De modo que, para a tigresa branca, tanto individual como coletivamente, o segredo era sua maior preocupação. Não obstante, ela também sonhava vivamente com a tigresa branca exercendo suas habilidades nos Estados Unidos e compreendeu que, sem uma espécie de guia de referência, as mulheres não asiáticas jamais teriam a oportunidade de conhecer essas práticas. Entretanto, sua maior preocupação eram as mulheres asiáticas nascidas nos Estados Unidos. Madame Lin não gostava muito do movimento feminista dos Estados Unidos e não achava nenhuma virtude, nem que houvesse qualquer verdadeiro benefício mais permanente para as mulheres que usavam os métodos de protesto, separação e enfrentamento. Ela acreditava que quando se começa uma luta, essa luta jamais terminará e que as guerras jamais conseguiram soluções de alguma duração para a humanidade. Para ela, as feministas deveriam ir além das questões masculinas ou femininas para se elevarem acima do que as mulheres consideram opressivo e injusto. Comparou as questões das mulheres com uma lagarta passando pela metamorfose e se transformando em borboleta. A lagarta pode não gostar de estar confinada ao casulo, mas é este processo que mais tarde a libertará e transformará em uma linda borboleta. Se a lagarta procurasse lutar para sair do casulo antes que a metamorfose estivesse completa, ela definharia e morreria. Segundo ela, as americanas estariam melhor se usassem o tempo para compreender e imitar a natureza, em vez de atribuírem sofrimentos e injustiças ao domínio do homem. Homens e mulheres sofrem igualmente. O sofrimento é relativo a quem passa por ele, a quem passa por ele. E Madame Lin não via nenhuma sabedoria em tentar lutar com aquele sofrimento ou jogar a culpa a algo externo. Para ela, seria melhor as mulheres aceitarem o que lhes causa sofrimento e, ao mesmo tempo, usar o sofrimento para superá-lo. É exatamente isto que fazem os ensinamentos da tigresa branca. Ajudam as mulheres a aceitar, abraçar e usar os homens para obterem suas próprias liberações. Desnecessário dizer que as ideias de Madame Lin são muito taoístas. É indiscutível que mostraram funcionar muito bem para ela. Madame Lin explicou depois as razões secretas para as tigresas brancas usarem quase exclusivamente o sexo oral, o que era totalmente contrário aos métodos que constavam nos manuais sexuais taoístas mais populares com relação ao aperfeiçoamento sexual dual. Uma vez, quando ela falava sobre essa questão, tive de interrompê-la para lhe dizer que, se os seus comentários fossem publicados, haveria uma gritaria na comunidade taoísta ortodoxa, porque nada até então publicado em matéria de artes sexuais, meditações e alquimia taoísta sequer insinua esse tipo de coisas.
talvez ninguém acreditasse e o livro fosse crucificado. A resposta dela foi: muito bem, então teremos feito alguma coisa. E continuou explicando suas ideias de como os outros reagiriam a esta obra, especialmente os taoístas mais convencionais. Você está esquecendo algo muito importante. Antes de publicar o seu livro, terá de pesquisar as convicções da tigresa, não é? Só então poderá decidir se o escreverá ou não. Se chegar à conclusão de que esses ensinamentos não têm nenhum mérito, não escreverá o livro. Mas, se perceber que são valiosos e legítimos, escreva-o. Se isto acontecer, não importa o que disserem, você saberá que está certo. Portanto, não se preocupe sobre os que decidirem criticar esses ensinamentos, pois, se criticam, seu refinamento e sua imortalidade não estarão em nenhum lugar. Se estivessem, não teriam motivo para criticar, porque um verdadeiro taoísta jamais discute os fatos. Além do mais, a maioria dos taoístas são homens, e eles sofrem de um complexo de superioridade, como todos os homens, como não são as mulheres. Não deveriam pretender saber o que é melhor para nós. Meu antigo dragão de Jade, seu amigo, obteve a sua imortalidade. Não a ganhou do taoísmo convencional. Ele a adquiriu comigo. Diga sinceramente, você alguma vez o viu agir como um taoísta convencional? É claro que não. Porque pensa que ele tanto insistiu para fazer você vir até aqui. Como verdadeiro homem de imortalidade, ele sabe o quanto isso tudo é correto e quer que você também o saiba. Portanto, pare com essa bobagem de se preocupar com o que pensarão os taoístas convencionais. A maioria deles está girando por aí com as vestes tradicionais da dinastia Tang, com um falso ar de imortais. É assim que eles vivem. Nunca se esqueça disto. Verdadeiros taoístas são bem mais difíceis de se encontrar. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto batia no pilão mais sementes, ela veio e sentou-se perto de mim. Abriu a parte de cima de seu vestido e me disse para sugar seu seio até sentir um líquido doce saindo do mamilo. Depois de uns 10 minutos, senti o sabor e foi incrível. Eu jamais experimentara nada parecido com aquilo do seio de uma mulher. Então, ela delicadamente tirou minha cabeça dali, abotoou seu vestido e levantou-se. Enquanto voltava para a cozinha, disse: os seus olhos estarão melhor agora. Ler demais não é bom para eles, nem para o teu tronco de jade. O interessante é que meus olhos pararam de doer pouco depois. Em certa ocasião, depois de uma aula de massagem, Madame Lin deu o que me parece uma das mais claras elucidações da virtude e da argumentação da tigresa branca. Eu não saberia citar perfeitamente as palavras que ela usou, mas notei da melhor maneira possível o que ela havia dito quando voltei ao hotel mais tarde, naquele dia. Ela disse: ninguém pode negar o quanto o sexo é poderoso e essencial para o ser humano. Mas será que esse poder significa que deveríamos reprimi-lo ou nos entregar por inteiro? Devido a este poder, as religiões exigem uma total abstinência ou usá-lo com certa limitação. Existem também os viciados, que acreditam na energia total, na entrega total, e que todos os ímpetos e todos os impulsos devem ser satisfeitos na hora. A tigresa branca considera esses dois extremos errados e prejudiciais. A maior parte da humanidade cai em algum ponto no meio. Passa por períodos de culpa moral, pela condescendência, períodos de negação, períodos de entrega ao prazer e períodos de frustração, porque a existência sexual foi maior ou menor do que o desejado. Tudo pode se resumir em confusão sobre o que é e o que fazer, e o que não é e o que não fazer. Homens e mulheres, em geral, têm interpretações bem diferentes sobre o que é a intimidade sexual. Olá,
Vamos seguir a continuação dos estudos dos ensinamentos sexuais das tigresas brancas. Seguindo da página 38, Madame Lin passou um bom tempo explicando muitas das palavras e expressões usadas em seu livro, que eu não conseguia entender, especialmente as que diziam respeito às poções. Toda uma seção do livro mencionava mais de 300 poções para tudo, de indisposições e doenças sexuais afrodisíacas, poções para aprimorar as glândulas sexuais, poções para aborto, poções para atrair o amor, poções para induzir o transe e os estados espirituais, poções para produzir as capacidades paranormais e assim por diante. Sem sua ajuda, eu jamais teria compreendido algumas dessas poções. Ela fazia questão de repetir muitas vezes o que eu poderia e o que não poderia revelar no livro que escreveria. Madame Lin havia sofrido a perseguição e fora ridicularizada quando os adeptos de Mão invadiram Shantung, de modo que para a tigresa branca, tanto individual como coletivamente, o segredo era sua maior preocupação. Não obstante, ela também sonhava vivamente com a tigresa branca exercendo suas habilidades nos Estados Unidos e compreendeu que sem uma espécie de guia de referência, as mulheres não asiáticas jamais teriam a oportunidade de conhecer essas práticas. Entretanto, sua maior preocupação eram as mulheres asiáticas nascidas nos Estados Unidos. Madame Lin não gostava muito do movimento feminista dos Estados Unidos e não achava nenhuma virtude, nem que houvesse qualquer verdadeiro benefício mais permanente para as mulheres que usavam os métodos de protesto, separação e enfrentamento. Ela acreditava que quando se começa uma luta, essa luta jamais terminará e que as guerras jamais conseguiram soluções de alguma duração para a humanidade. Para ela, as feministas deveriam ir além das questões masculinas ou femininas para se elevarem acima do que as mulheres consideram opressivo e injusto. Comparou as questões das mulheres com uma lagarta passando pela metamorfose e se transformando em borboleta. A lagarta pode não gostar de estar confinada ao casulo, mas é este processo que mais tarde a libertará e transformará em uma linda borboleta. Se a lagarta procurasse lutar para sair do casulo antes que a metamorfose estivesse completa, ela definharia e morreria. Segundo ela, as americanas estariam melhor se usassem o tempo para compreender e imitar a natureza, em vez de atribuírem sofrimentos e injustiças ao domínio do homem. Homens e mulheres sofrem igualmente. O sofrimento é relativo a quem passa por ele, a quem passa por ele. E Madame Lin não via nenhuma sabedoria em tentar lutar com aquele sofrimento ou jogar a culpa a algo externo. Para ela, seria melhor as mulheres aceitarem o que lhes causa sofrimento e, ao mesmo tempo, usar o sofrimento para superá-lo. É exatamente isto que fazem os ensinamentos da tigresa branca. Ajudam as mulheres a aceitar, abraçar e usar os homens para obterem suas próprias liberações. Desnecessário dizer que as ideias de Madame Lin são muito taoístas. É indiscutível que mostraram funcionar muito bem para ela. Madame Lin explicou depois as razões secretas para as tigresas brancas usarem quase exclusivamente o sexo oral, o que era totalmente contrário aos métodos que constavam nos manuais sexuais taoístas mais populares com relação ao aperfeiçoamento sexual dual. Uma vez, quando ela falava sobre essa questão, tive de interrompê-la para lhe dizer que se os seus comentários fossem publicados, haveria uma gritaria na comunidade taoísta ortodoxa, porque nada até então publicado em matéria de artes sexuais, meditações e alquimia taoísta sequer insinua esse tipo de coisas. Talvez ninguém acreditasse e o livro fosse crucificado.
A resposta dela foi: muito bem, então teremos feito alguma coisa. E continuou explicando suas ideias de como os outros reagiriam a esta obra, especialmente os taoístas mais convencionais. Você está esquecendo algo muito importante. Antes de publicar o seu livro, terá de pesquisar as convicções da tigresa, não é? Só então poderá decidir se o escreverá ou não. Se chegar à conclusão de que esses ensinamentos não têm nenhum mérito, não escreverá o livro. Mas, se perceber que são valiosos e legítimos, escreva-o. Se isto acontecer, não importa o que disserem, você saberá que está certo. Portanto, não se preocupe sobre os que decidirem criticar esses ensinamentos, pois, se criticam, seu refinamento e sua imortalidade não estarão em nenhum lugar. Se estivessem, não teriam motivo para criticar, porque um verdadeiro taoísta jamais discute os fatos. Além do mais, a maioria dos taoístas são homens, e eles sofrem de um complexo de superioridade, como todos os homens, como não são as mulheres. Não deveriam pretender saber o que é melhor para nós. Meu antigo dragão de Jade, seu amigo, obteve sua imortalidade. Não a ganhou do taoísmo convencional. Ele a adquiriu comigo. Diga sinceramente, você alguma vez o viu agir como um taoísta convencional? É claro que não. Porque pensa que ele tanto insistiu para fazer você vir até aqui. Como verdadeiro homem de imortalidade, ele sabe o quanto isso tudo é correto e quer que você também o saiba. Portanto, pare com essa bobagem de se preocupar com o que pensarão os taoístas convencionais. A maioria deles está girando por aí com as vestes tradicionais da dinastia Tang, com um falso ar de imortais. É assim que eles vivem. Nunca se esqueça disto. Verdadeiros taoístas são bem mais difíceis de se encontrar. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto batia no pilão mais sementes, ela veio e sentou-se perto de mim. Abriu a parte de cima de seu vestido e me disse para sugar seu seio até sentir um líquido doce saindo do mamilo. Depois de uns 10 minutos, senti o sabor e foi incrível. Eu jamais experimentara nada parecido com aquilo do seio de uma mulher. Então, ela delicadamente tirou minha cabeça dali, abotoou seu vestido e levantou-se. Enquanto voltava para a cozinha, disse: os seus olhos estarão melhor agora. Ler demais não é bom para eles, nem para o teu tronco de jade. O interessante é que meus olhos pararam de doer pouco depois. Em certa ocasião, depois de uma aula de massagem, Madame Lin deu o que me parece uma das mais claras elucidações da virtude e da argumentação da tigresa branca. Eu não saberia citar perfeitamente as palavras que ela usou, mas notei da melhor maneira possível o que ela havia dito quando voltei ao hotel mais tarde, naquele dia. Ela disse: ninguém pode negar o quanto o sexo é poderoso e essencial para o ser humano. Mas será que esse poder significa que deveríamos reprimi-lo ou nos entregar por inteiro? Devido a este poder, as religiões exigem uma total abstinência ou usá-lo com certa limitação. Existem também os viciados, que acreditam na energia total, na entrega total, e que todos os ímpetos e todos os impulsos devem ser satisfeitos na hora. A tigresa branca considera esses dois extremos errados e prejudiciais. A maior parte da humanidade cai em algum ponto no meio. Passa por períodos de culpa moral, pela condescendência, períodos de negação, períodos de entrega ao prazer e períodos de frustração, porque a existência sexual foi maior ou menor do que o desejado. Tudo pode se resumir em confusão sobre o que é e o que fazer, e o que não é e o que não fazer. Homens e mulheres, em geral, têm interpretações bem diferentes sobre o que é a intimidade sexual. E isto provoca muitos problemas e frustrações em um relacionamento. Contudo,
Para a tigresa branca, o sexo não é nada mais do que um meio natural e eficaz de obter a juventude e um catalisador para a transformação física e espiritual. Nós o utilizamos de modo muito parecido com o que usaríamos